E aí, pra gente terminar, gente, quero dar uma dica de prova de aula pra vocês. Ai, Oda, mas quem é você pra dar dica de prova de aula? Cara, eu vou falar que eu já fiz algumas provas de aula. E felizmente, eu fui aprovado em todas que eu fiz. Felizmente. Vou contar alguns casos, então, da minha vida, né? Assim, que eu acho que são interessantes. Quando eu tinha 21 anos de idade, 21 aninhos, minha namorada engravidou, vou ser papai, falei, ferrou, vou começar a dar aula. Já estava formado, já estava no mestrado. Fui bem precoce. E aí eu falei, vou começar a dar aula. Aí mandei currículo para um monte de lugar, comprava classificados, né? Na época era jornal ainda. E aí eu fui numa escola bem pequenininha, na base de uma favela no Rio de Janeiro. Eu sou amigo até hoje do dono da escola, que aí depois tem mais história, mas que não cabe aqui contar. E aí eu cheguei lá para dizer que eu estava interessado, né, no cargo. E aí eu lembro que o coordenador, Garcia, ele me chamou, não, então vem fazer a prova de aula aqui. Assim, na hora, vem fazer a prova de aula aqui. Tá bom. Não sabia o que que era, entrei na sala, tava o Garcia, tava um outro professor. Aí ele pegou, assim, um livro. Eu quero que você me dê uma aula de evolução celular. Aí eu, não sei o que é evolução celular não, mas dei. Comecei a falar e felizmente eu fui aprovado e foi uma das primeiras escolas que eu dei aula. Um outro exemplo também curioso foi de um curso que eu fui também tentar emprego, uns 22 anos de idade. Quando eu cheguei lá, o dono do curso falou, poxa, você é professor de biologia? Pô, infelizmente acabamos de fechar com o professor de biologia. Mais velho, já experiente, então, pô, a gente não tá mais com a vaga, não. Aí eu, mais velho, mas quanto mais velho? Não, bem mais velho, bem mais experiente. Aí eu virei para ele e falei, mas você sabia que o tempo é relativo? Quanto tempo dura um ano? A minha resposta é depende. Porque um ano para um elefante é quase nada. Agora, para uma bactéria, né, são múltiplas gerações. O cara já olhou para mim assim. Não, pô, deixa eu fazer uma prova de aula. Me desafia, eu quero fazer uma prova de aula. Não, não, não dá. Beleza, aí peguei o busão, o ônibus para voltar para casa e aí ele me liga. Olha só, a gente resolveu te dar uma chance, vem fazer uma prova de aula aqui amanhã. Aí eu falei, qual o tema? Qual o tema, ele? Ué, vem dar qualquer aula de biologia. Eu falei, ah, então não vou não. Não vem? Por que você não vem? Eu falei, não, aí não vai ser desafiador. Eu quero que você me diga uma coisa que você quer me desafiar, para eu dar uma aula diferente para você. Aí ele, ah, então tá bom. Aí ele conversou com mais alguém e falou, vem dar aula de botânica. Porque aqui a gente odeia botânica, então se você conseguir convencer a gente que botânica é legal, você vai ficar com emprego. Beleza. O que eu fiz? Comprei um monte de florzinha, gente. Cheguei no outro dia com flores, distribuí flores. Falei, ó, no fim dessa aula você vai olhar para essa flor com olhos diferentes. Porque você vai entender todos os componentes que estão presentes nessa flor. E eu consegui a vaga. E mais recentemente, né, no concurso lá do Pedro II, poxa, quando eu fiz a prova eram, não lembro se eram 800 pessoas, 600 pessoas para 5 vagas, gente. Fui para a prova de aula como, né? Aí, que mostra que nessas coisas a gente tem que ser humilde. O que eu fiz? Liguei para um amigo meu que já tinha passado. Olha que curioso. Um amigo meu que foi meu aluno, hein? Foi meu aluno, mas passou antes de mim para o Pedro II de História. E falei, Bruno, me dá umas dicas aí de como é que foi a prova de aula. O Bruno ficou 1 hora conversando comigo no telefone sobre... Não é porque eu não soubesse da aula, mas dando dicas de como encarar aquela prova de aula, o que eu poderia fazer e não fazer para que eu conseguisse ter um bom resultado. Felizmente tirei 10 na prova de aula, consegui passar no concurso, legal, bacana. Mas isso é para mostrar o quê? Que quando a gente fala de prova de aula, gente, isso aqui é igual a desfile de escola de samba, entendeu? Desfile de escola de samba. Não necessariamente vai ganhar a escola de samba que é mais bonita, né? Ou vai ganhar a escola de samba que, pô, teve o melhor samba, que agradou mais o povão. Não. O que importa é que você pontue 10, nota 10, na maior parte dos critérios. Então, quando você elaborar a sua prova de aula, fique atento a quê? Primeiro, plano de aula, tem que ser minucioso. 5 minutos eu vou fazer tal coisa, mais 20 minutos tal, e você vai treinar muito, para que você consiga fazer exatamente aquilo que você planejou. Segundo ponto, localize sua aula dentro do ano e conteúdos pretéritos e futuro. O que é isso? Eu vou falar de histologia vegetal
A histologia vegetal, digamos, é no primeiro ano. Você, na hora da aula, você que já aprendeu citologia, você que já aprendeu histologia animal, você que já sabe isso, eu estou mostrando o quê? Que aquela aula, ela não está solta no tempo e espaço. Ela faz parte de um contínuo daquela disciplina. Então é importante chamar atenção para isso. Defina de forma clara o seu público, qual o público-alvo, e usa uma linguagem adequada ao mesmo. Muito importante. Você não vai dar uma aula, sabe, no nível doutorado, se está fazendo a prova de aula para o ensino fundamental. Você pode dar a melhor aula em nível doutorado, você vai ser reprovado. Como eu tenho casos de grandes amigos que foram reprovados por isso. Que depois a banca chegou para mim, cara, o cara deu uma aula maravilhosa, mas ele sorteou um tema de ensino fundamental. A gente não tinha como aprovar um cara desse. Entende? Então você tem que ter ajuste de discurso. Eu diria que essa é uma das minhas principais virtudes, ajuste de discurso. Já comentei que eu dei aula já para Fundamental 2, já dei aula na universidade, estou dando aula aqui na pós. E eu tenho que me fazer entender, sabe, no segmento que eu estou trabalhando. Então esse ajuste ele é fundamental. Use sempre questões para aula e para casa. Isso aqui também é uma dica que eu acho importantíssima. Como assim questão para aula e para casa? Isso aqui é o seu tampão. Isso aqui é a sua emergência. Eu, nas provas de aula que eu fiz, né, assim, de forma elaborada, eu botava sempre 5 questões. Porque a prova de aula, digamos, tem 40 minutos. Se eu dei a teoria em 35, eu faço uma questão, 2 questões e falo, ó, o resto é para casa. Se eu terminei em 30 minutos, opa, faço 3 questões, o resto é para casa. Se não deu tempo, é tudo para casa. Então observa que isso aqui é um coringa que você tem na manga para que você consiga se ajustar ao tempo proposto. E vai de relógio, né? Porque terminar muito antes, terminar muito depois, isso aí perde muito ponto, pode ser desclassificação na certa. E a florzinha da minha aula de botânica, usa um recurso inesperado, sabe? Usa aqui uma célula, eu estou na frente, uma célula de frutas. Leva ali alguma coisa que a banca vai olhar, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, olha que legal. Olha que instigador, olha que centelha que ele está lançando. Né? Então tenta levar ali um recurso que seja inesperado, que sem dúvida isso vai trazer pontos positivos para a sua apresentação. Outras dicas, né, gente? Coloca sempre a data, coloca sempre o nome, a unidade. Isso você vai aprender em outras aulas daqui dessa disciplina, mas lá na frente. Mas só te dando um spoiler, divide o quadro direitinho. Na hora de apagar o quadro, apaga sempre de cima para baixo. Pedagogicamente é mais correto, evitando assim, a formação de manchas. Olha em todas as direções da sala, pode ter uma pessoa só na sua frente, mas olha em todas as direções e se desloca também no tablado, não fica paralisado, inerte em um único ponto. Então são algumas estratégias que podem, de fato, trazer sucesso para você, se eventualmente você for avaliado em uma prova de aula. Entendeu? Bom, aula sobre planos de estudo, planos de curso, planos de aula termina aqui. A gente se encontra numa próxima aula. Até mais, galera.